Toda glória e todo louvor seja dado a quem é de direito. Quem tem glória dá glória, irmão. Quem tem aleluia dá aleluia. Enquanto a glória sobe, o fogo desce. O fogo desce e nós somos a Assembleia de Deus. Aqui é pentecostal. Aqui tem a movimentação do Espírito Santo. Aralabassou. Dê glória a Ele porque Ele é bom. Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Você não saiu de casa à toa. Entregue o seu melhor para Ele. Arabassou, inicam, adalabalabassa. Adacam, roadabassei. Dê glória, arabassou. Adacanta da labassai. Arabassou. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Livro de Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. E também Êxodo 16, versículo 4. Esses dias, irmãos, eu estava numa roda de amigos conversando. E uma pessoa disse que ele não gosta muito do pentecostal com a palavra. E ele é assembleiano. Eu sinto em dizer, mas a Assembleia de Deus nasceu no fogo. Nós fomos criados no fogo. Nós vivemos no fogo e nós vamos subir no fogo. E o fogo tem manifestação do Espírito Santo, sim. A Bíblia diz que os umbrais da porta não segura quando o Espírito Santo entra. Então por que nós ficamos parados? Nós estamos aqui para dar glória a Ele, porque Ele é digno. Ele merece honra e glória. Quem achou, diga amém. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo capítulo 16, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença, Pai. O Senhor sabe, Deus, o que o Senhor falou comigo e o que o Senhor vai falar com a Tua igreja. Me capacita, Deus, para pregar a Tua palavra. Me ajude, Deus, a entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço, Deus, faça o Teu mover no nosso meio, Pai. Me levante, Deus, como um avivalista, como eu sempre te peço, Pai. Me levante como um avivalista nesta geração. Eu te peço, Deus, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. E quero agradecer ao pastor pela confiança. E a Luziene por ter confiado a gente essa oportunidade. Como eu sempre digo, irmãos, não é fácil estar aqui pregando. Eu já tenho 13 anos que mexo com louvor. Então acho bem mais fácil estar com louvor ali. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele chamou e Ele está cumprindo. E eu não posso começar a minha pregação antes de contar um testemunho. Há 7 meses atrás, irmão, quando eu descobri que minha esposa estava grávida, ela estava tomando Rocutan. Para quem não conhece, é um remédio que é tomado para tratamento de acnes e espinhas. E esse remédio, irmão, faz má formação na criança, dá má formação na criança. É de 70% de probabilidade que a criança nasça sem os pés, sem os dedos, sem as mãos e com problema no sistema nervoso da criança. E eu comecei a orar pedindo a Deus para que desse um milagre. E que onde eu plantasse os meus pés, eu ia contar o testemunho da vida do meu filho.
E no dia que ele nasceu no dia 24 de maio, nós recebemos a alta dele dia 27. E para honra e glória do Senhor, no dia 27 de maio, a pediatra falou para a gente assim: se todas as crianças tivessem a saúde dele aqui dentro, estaria bem mais fácil o serviço. O seu filho não tem nada. A saúde do seu filho é 100%. Todos os exames comprovaram que ele estava 100%. Tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. E como é de praxe, eu não posso começar sem louvar, né? E eu quero que a igreja me ajude a cantar esse hino. Eu vou começar e a igreja continua, pode ser? Eu posso até estar aflito, mais forte. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recomeçar. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Canta. Deus proverá. Quando acabar tudo, Ele vai prover. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Pode ser falho, mas Ele está conosco sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Toca no seu irmão e diz assim: a provisão de Deus para o seu povo. Tá fraca a provisão de Deus para o seu povo. No dicionário, irmão, o ato de prover é abastecer o necessário.
Às vezes nós temos falta de algumas coisas e Deus tem que prover para nós. Mas entenda uma coisa, Deus sempre vai prover o necessário para aquele dia. Não perca a sua fé. Deus vai prover o necessário. Fala comigo, Jeová Jirei. Significa Deus proverá. O texto que acabamos de ler fala sobre a saída do povo do Egito. A saída do povo de Israel do Egito. E é interessante que desde quando Deus começa o plano para tirar o povo do Egito, Deus já começa a provisão. Moisés não sabia falar, ele era gago. Deus ajuda Moisés e cura ele. Deus tira o povo do Egito e coloca uma nuvem para ele, para o sol do deserto não queimar aquele povo. Entenda uma coisa, às vezes você pode estar num lugar difícil, mas sempre Deus vai prover algo para te proteger. Deus então começa a prover sobre o povo de Israel, o povo escolhido de Israel. Ele começa então a mandar o maná todos os dias para não faltar. Faltou comida? Não. A água que era amarga, Deus fez ficar doce. Entenda uma coisa, há tempo na nossa vida que é amargo. Há situações que são amargas, mas Deus vai transformar em doce. Sabe por quê? Para Ele te provar que Ele está sempre ao teu lado te provendo. Deus nunca deixou faltar nada. Deus nunca deixou faltar nada para o povo de Israel. Era roupa que era preciso, Deus fazia a roupa crescer no corpo. E Deus todos os dias estava cuidando do povo de Israel. Deus está provendo sobre Israel como algo prometido a eles. E no texto que a gente acabou de ler sobre provisão de Deus, eu quero começar contando os exemplos de provisão que temos na Bíblia. E é interessante, amigos, que os maiores exemplos é sempre a provisão de Deus quando a gente está no deserto. Sabe o que é isso? Deus te manda para o deserto para te provar. Mas quando você está no deserto, Ele está contigo. Ele nunca vai te abandonar no deserto. Há situações difíceis que a gente passa, mas o Deus da provisão, o Jeová Jirei, está conosco. O ano de 2020 foi um ano muito atípico para todo mundo. A gente teve a Covid-19 no ano de 2020 e 2021. Foi um ano que teve crise política, foi um ano que teve crise social, foi um ano que teve crise econômica, foi um ano que teve crise das ciências. A palavra do ano era crise. Você tinha que andar de máscara para tudo quanto é lado, que te atrapalhava de respirar, que atrapalhava você de reconhecer as pessoas. Mas Deus nunca te abandonou. A nossa igreja, as pessoas pegou o Covid, mas ninguém morreu, porque Deus estava conosco. Nesse tempo de Covid, ao invés da igreja trazer o povo, nós tínhamos que limitar o tanto de gente que entrava na igreja. Tudo era diferente, ao contrário do que a gente sempre fazia. E entrando nessa palavra de crise, eu quero te contar um pouco da história do homem que Deus se levantou. Acabado o reinado teocrático, que era o Deus reinando sobre o povo de Israel, Deus instituiu 3 reis: o rei Saul, rei Davi e o rei Salomão, que foram durado o tempo de 112 anos de reinado dos 3. Mas ao acabar o reinado de Salomão, entra um homem chamado Jeroboão. Jeroboão começa então a ver o que poderia ser feito para melhorar o povo. O povo de Israel estava pedindo para diminuir os juros, diminuir os impostos. Jeroboão pergunta aos anciões: o que nós podemos fazer para ajudar esse povo? E ele diz: aceita, conversa com o povo e aceita. Porém Jeroboão não aceitou e foi conversar com a juventude. E os jovens disse para ele: aperta mais um pouquinho, porque o povo tem que te temer. Jeroboão é conhecido na Bíblia como o rei que não seguiu Deus, o rei que fazia tudo ao contrário de Deus. O reinado de Jeroboão
Depois de Jeroboão teve o filho dele foi morto, e foi entrando reis, e esses reinados durou 209 anos, até chegar ao rei Acabe. Acabe, a Bíblia nos diz que ele era o rei pior, o rei que mais perseguia os crentes, e pior ainda, pasmem, a esposa dele era pior do que ele. A esposa dele era feiticeira, matava os profetas, e era mandona, para piorar. Naqueles dias, como de 2020 e 2021, existia uma grande crise contra o povo de Israel. O povo de Israel já não aguentava mais tanta opressão, tanta coisa ruim contra eles. Mas Deus levanta um homem. Deus levanta um homem. Coloca para mim 1 Reis 17, por gentileza. Deus levanta um homem neste contexto de crise, de tempos difíceis, de pessoas perseguindo os crentes. 1 Reis 17. De pessoas perseguindo os profetas. Deus levanta este homem. Então Elias, o tisbita, o tisbita não quer dizer a família de Elias. Pega essa palavra aqui, ó. Sabe por que não quer dizer que era a família de Elias? Porque Elias não era famoso. Elias não era de boa aparência. Elias não era famoso. Elias não era estrela gospel. O grande problema da nossa geração é que existem estrelas gospel. Adilson, tem pregador que você chama, que ele te manda um formulário para você preencher. O formulário dizendo que dia que é o evento, quantas pessoas vai ter o evento e qual o valor da oferta que você pretende dar. Deus não quer estrelas. Deus quer pessoas que estejam dispostas a fazer a tua obra. Deus levanta um homem que não tinha a geração dele. Ele não era da escola de profeta, mas Deus levanta ele nesse tempo de crise. E esse homem vira para Acabe e diz: vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias foi chamado por Deus para ser profeta. E eu nunca vi na Bíblia um homem com tanta vontade, com tanta potência na palavra, dizendo, segundo a minha palavra. Ele confiava tanto em Deus, que ele sabia que tudo que saía da boca dele, era Deus falando. Este homem chamado Elias, teve provisões de Deus na vida dele. São grandes provisões. Deus preservando a vida de Elias. O versículo 3 fala assim: saia daqui, Elias, vai para o leste, se esconda no ribeiro de Querite. Pega essa palavra novamente. Querite quer dizer separado por Deus. Olha para cá. Sabe o que Deus está te dizendo? Deus vai te tirar de lugar, de local que vai te separar. Mas onde você está, você pode ter perdido algo grande, mas Deus te separou. Sabe por quê? Porque Ele queria guardar a sua vida. Ele queria guardar a sua vida. Deus tira Elias daquele local, leva para Querite, que está diante do Jordão. E naquele lugar, Milton, os corvos sustentaram Elias. Olha a provisão de Deus. Os corvos, Deus faz algo impossível. O homem pensa, mas não tem como saber o que Deus está fazendo, porque os corvos sustentam alguém. Os corvos levam carne para Elias comer. A provisão de Deus sobre a vida de Elias é tão grande, que algo impossível acontece. E passado-se um tempo, aquelas águas do ribeiro se secaram. Entenda uma coisa, tem às vezes na nossa vida, Deus está secando algo na nossa frente e a gente está insistindo em manter ali. E Deus está te dizendo, não, eu tenho algo maior para você em outro lugar. Deus fala para ele, Elias, vai para Serepta, porque lá tem uma viúva que irá te sustentar. 1 Reis 17, do 7 ao 16, vai contar essa história. E quando ele chega lá, irmãos, eu imagino aquela viúva
acordando de manhã, porque a Bíblia diz a história dela. Ela tinha um filho e não tinha mais nada. Um filho, um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu imagino ela acordando de manhã, olhando para baixo e pensando: nós vamos morrer aqui sem nada. Nós não temos nada para comer. Mas Deus toca no coração dela. E eu acho que ela olha para o céu e canta assim: Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá. Naquele momento ela vai até o encontro de Elias, um servo de Deus. O servo de Deus vira para ela e diz assim: faça um pãozinho para mim comer. Ela vira para Elias e diz: Elias, eu não tenho nada na minha casa a não ser um pouquinho de farinha e azeite. Olha para cá. Quando você dá um pouquinho para alguém que tem chamado, quando você honra alguém que tem chamado com um pouquinho que seja, Deus vai fazer em dobro tudo que você tem plantado. A provisão de Deus vai chegar na tua casa. Tudo que você tem feito para quem merece honra, toda a honra que você tem dado para quem merece honra, tudo que você tem feito que seja um pouquinho para o nosso pastor, Deus vai te honrar. Entenda isso. Aquela mulher faz um pão, dá para Elias. Elias fala para ela: volta para casa, faça mais, e começa o azeite. Deus prove na vida daquela mulher, e tudo que estava faltando, Deus dá, e muito, e faz sobra na casa dela. Além disso, o filho dela havia morrido. Mas como ela estava ajudando um servo de Deus, Elias faz uma oração para aquela mulher, e o filho dela ressuscita para a honra e glória do Senhor. A provisão de Deus na vida de quem tem chamado, e a provisão de Deus na vida daquela viúva que ajudou quem tinha chamado. Entenda os níveis. Você ajuda e Deus te ajuda. Deus prove na sua vida. Nada vai faltar se você tem feito por Ele. Mas como todo mundo um dia desmorona, um dia se entristece e tem medo, Elias também teve medo. Quando Elias volta para a terra de Acabe e descobre que Jezabel está procurando ele para matar, ele tem medo. E essa parte me tocou demais quando eu estava lendo. Deus falou assim para mim: não é porque tem chamado que não vai ter medo. Não é perfeição. Todos nós temos medos. Mas mesmo a gente tendo medo e fugindo, Deus está provendo nas nossas vidas. Mesmo tendo medo, Deus proveu na vida de Elias. Quando Elias estava para morrer, Deus fala para ele: vira para o lado que tem comida para você comer. Deus proveu. De onde? Nós não sabemos. Mas nós sabíamos que o Deus da provisão estava lá, provendo por Elias. Eu quero falar também sobre a provisão da multiplicação dos pães e dos peixes. João capítulo 6 vai narrar a história que Jesus estava passando de um lado para o outro do mar. E uma grande multidão o seguia. Jesus então, como sempre preocupado com as pessoas, chama o seu servo e pergunta: o que nós iremos fazer para que essa multidão se alimenta? Eram cerca de 5.000 homens. Deus me fez entender que quando se tem uma pessoa disposta, com uma porção pequena, Deus faz algo grande, de algo pequeno, Deus faz algo grande para uma multidão. Existia uma pessoa que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e começou a repartir. E a provisão de Deus foi tão grande que todo mundo comeu e sobrou 12 cestos. Sabe o que é isso? Mesmo que para você seja bem pouquinho, Deus vai te fazer ir além e alimentar uma multidão. A igreja pode ficar de pé, pai? Vamos ficar de pé.